Paulo e Estevão, que geraram essa obra, essa história, essa epopeia tão linda que a gente estuda, lê, depois estuda, medita, depois relê novamente, e a gente nunca cansa de ler, porque cada vez que nós lemos, a gente percebe mais nuances, porque nós também estamos crescendo e as experiências nos conferem essa capacidade de aprofundar um pouco mais a sonda, né, da nossa percepção. Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, no qual nós extraímos lições preciosas da obra Paulo Estevam para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, Jobson Batista. Por favor, Jobson, se apresente. Olá, pessoal. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite, né? Como já foi dito aí, eu me chamo Jobson Batista, um estudante, né, vamos dizer assim, acerca da doutrina espírita e cristianismo primitivo. E nós elaboramos um canal chamado Sim Mestre, no qual a gente é um canal novo, né? Foi gestado recentemente com o objetivo de a gente estar falando justamente sobre espiritismo e cristianismo, movido inicialmente pela pelo estudo da obra A Série Evangélica de Amélia Rodrigues, sobre a qual nós temos aí um quadro, né? É o projeto inicial, mas a partir de então a gente vai estar continuando aí com as nossos estudos e nossas andanças acerca de espiritismo e cristianismo. Jobson é modesto, mas o material que tem lá, embora iniciando, é bem fundamentado, né? Então, ele falou que é um estudante, eu adicionaria, Jobson, que você é um pesquisador que busca Claro. fazer justamente essa, como é que eu poderia dizer, garimpar, né, nas obras espíritas, nas obras que buscam reviver o cristianismo primitivo, esses elementos para montar novos raciocínios. Então, Parece que sim. A gente foi percebendo esse viés assim de pesquisa, até porque a própria obra ela já suscita isso que a Amélia ela traz dados muito interessantes que a gente não vê em muitas obras assim. Então a gente resolveu acompanhar essas pérolas deixadas pela autora espiritual e organizar de modo a gente estar aprendendo um pouco mais, né? Seguindo as pegadas para poder, então, conseguir seguir os passos de Jesus de uma forma mais próxima, mais conscienciosa. Vamos lá. excelente. Então, gente, para a apresentação de hoje, para nesse episódio, nós escolhemos a frase, o pequeno trecho. Através de todas as coisas da natureza, parecia receber o pensamento do Cristo, que é um pensamento de Emmanuel, como se ele estivesse adivinhando os sentimentos de Saulo. É interessante que na obra como um todo, Emmanuel tem essa argúcia de quase que adivinhar o perfil psicológico de Saulo de Tarso, né? O que dá toda esse tom especial dessa obra portentosa. Mas o contexto em que essa frase foi mencionada por Emmanuel, Saulo tinha acabado de se despedir dos irmãos de Damasco, e aí Emmanuel comenta que ele, enfim, tinha compreendido o significado profundo de chamar, dos cristãos se chamarem de irmãos, porque ali verdadeiramente ele tinha percebido essa fraternidade muito presente. Ele estava saindo de Damasco, indo a Palmira, e aí Emmanuel vai dizer que ele fez questão de ir a pé, né, viajando não como um doutor da lei, mas como agora um discípulo de Jesus, com modestas provisões. E nessa viagem, que Jobson vai narrar aqui para a gente, ele contemplava a natureza, né? Então Emmanuel fala das noites no deserto, que facultavam aquelas reflexões meditativas, das frondes das tamareiras, do firmamento estrelado, que tudo isso parecia que a natureza conversava com Saulo. Então, Jobson, por favor, comente aí pra gente.
Bom, Patrícia, me parece muito aquela situação, né, que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículo 26, em que um certo mestre da lei pergunta a Jesus, né, sobre vida eterna. Aí Jesus pergunta: "O que está escrito? E como leis?", né? Eu acho que pela subjetividade, até apresentada pelo próprio Emmanuel, quando ele fala lá e espírito superior, a gente percebe que eles não falam palavras em vão, está tudo bem colocado, bem posto. Parecia receber. O parecer dá essa subjetividade. Primeiro, por parte, será que parecia essa percepção era de Paulo? Será que ele estava, de fato, percebendo, ou era uma percepção de Emmanuel que ele achava que Paulo estava percebendo? Então, a gente vai estar aqui basicamente lendo e o que está escrito e tentando ler o que a gente pode aprender dessa situação. Então, dada essa subjetividade, pode se apresentar de forma simples ou complexa, né? Justamente por causa da nossa percepção acerca da frase. Tem também a forma de se fazer entender com relação àquilo que a gente já sabe, que às vezes a gente está entendendo, mas não está conseguindo se fazer entender, e a outra extremidade, que é quem está ouvindo, pode também perceber na sutileza toda essa nuance de possibilidades. Então, a princípio, eu direi que eu penso, né? Eu penso e espero me fazer entender com relação a isso, certo? Para falar de natureza, se a gente for pensar do ponto de vista universal, não tem como não falar de fluido cósmico, né? Esse hálito divino que a tudo preenche, né? Onde nós estamos mergulhados. E Paulo percebeu isso em Atos dos Apóstolos, quando ele disse que nós estávamos mergulhados nele, vivemos nele, em Deus, na verdade, porque Paulo também não tinha um conhecimento, aparentemente, do que nós temos hoje, que só foi trazido pelo Consolador. Então, para a gente começar a entender esse psiquismo divino em todas as coisas, primeiro precisamos, pelo menos, ter essa consciência desse fluido cósmico universal, né? E quando nós falamos da Terra, porque Paulo estava, né, encarnado, estava na Terra, nós podemos falar que seria o psiquismo do Cristo, né? Que pega esse hálito divino, esse material, esse fluido cósmico, e transformou de acordo as suas possibilidades para abrigar aqui alguns espíritos. Então, precisa ficar bem elucidada essa situação, né? Do fluido cósmico e com relação à Terra. Também não tem como falar de fluido cósmico sem falar de Deus, e aí não tem como a gente não falar das primeiras questões do Livro dos Espíritos, né, que a gente aprende que Deus é a inteligência suprema, que nos falta um sentido, e isso é importante falar, nos falta um sentido para entender, compreender a natureza íntima de Deus, logo, todas essas possibilidades que essa natureza permite. E a própria Pleia de Verdade diz que, do nosso ponto de vista, era possível compreender de forma completa alguns atributos. E aí eles falam, né, que Deus é eterno, Deus é imutável, é imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, né? E aí a gente acrescenta, que a gente já sabe também, onipresente e onisciência. E é justamente essa onipresença divina que permite a gente estar mergulhado e não conseguir estar fora de Deus, né? Em todas as regiões, inclusive aquelas mais umbralinas que a gente pode ter notícia, ali está. Ainda assim, os espíritos estão mergulhados, não estão abandonados por Deus. E quando os espíritos falam que nos falta um sentido, né, e que do ponto de vista nosso a gente pode compreender determinadas coisas, a gente vê que a vista é justamente um sentido perceptivo, né? E não podemos aqui apenas, como Jesus até falou, né, com um cego guiando outro cego, ambos poderão cair
né, no fosso, cairão no fosso. Está lá em Mateus, capítulo 15, 14, por ali assim. Então, como a gente falar de coisas que a gente não compreende, não vê, é a mesma coisa de a gente tentar explicar sobre as coisas para alguém que não vê, não enxerga, ou para alguém que não escuta, tentar ler através das libras, explicar o que seja o som. Então, nós estamos desse lado de cá, e sinto informar se nós estamos no planeta Terra, já é um atestado da falta dessa faculdade, né? Desse sentido. Então, nós precisamos nos utilizar de referências, né? E a nossa referência sempre vai ser Jesus, né? É a nossa referência do que a gente quiser, na verdade, apreender do que seja superior à nossa compreensão. E ele conseguiu fazer isso de uma forma muito magistral, porque era o mestre por excelência, de forma simples e que atingia a todos. Além das referências, as revelações trazidas pelos espíritos. É o que a gente pode também estar utilizando para compreender todas essas questões que envolvem o campo além da nossa percepção e do nosso entendimento. Então, como medida de comparação, né, dadas as revelações dos espíritos, imaginamos esse fluido cósmico e nós aqui no planeta Terra, mergulhados nesse psiquismo de Jesus, muito se assemelha àquela ideia de uma teia de aranha, né, imensa, e nós, né, somos praticamente talvez um inseto que se mexeu, ali tem. Então, logo, os filhotes, né, as aranhas menores são atraídas com o objetivo de se alimentar, óbvio, mas só para efeito de comparação é mais ou menos isso. Então, René Descartes fala que penso, logo existo. Então, parafraseando um pouco isso aí, a gente pode dizer que quando a gente pensa, a gente se movimenta na teia. É essa vibração nesse fluido cósmico que acaba atraindo os afins, mas nada sai da percepção do excelso engenheiro dessa máquina, né? Dessa espaçonave que a gente está aqui nos utilizando, que a gente está se utilizando para empreender a nossa viagem evolutiva. E quando falamos, então, desse psiquismo de Jesus envolvendo todo o planeta Terra, é falar da sua governança, porque nós vamos entender que Jesus é o governador espiritual e não é fácil entender uma governança sem uma sapiência, um conhecimento de tudo que acontece, né? Nem que esteja-se ausente em determinado momento, mas quando um líder ele retorna, ele acaba tomando conhecimento daquilo que houve, né? Porque está tudo ali. Se não impresso, alguns dos seus subordinados acabam falando sobre isso, né? No sentido material da coisa, mas a gente pode aqui, tudo muito efeito comparativo, porque é o que a gente pode se utilizar para entender essas coisinhas, né? Essas coisas mais sublimes. E o mestre, ele sempre também nos convidava a observar justamente a natureza, né? Quando a gente vai ver lá em passagens, como ele fala, olhar o comportamento das aves, com outras palavras, né? Examinar os lírios do campo, como eles crescem. Se utilizou da semente para comparar o reino dos céus, que quando crescida se transformaria numa árvore, né? Daria frutos e abrigaria alguns animais. Quando ele tranquiliza ou faz cessar a tempestade. Então, se utilizando de todas essas comparações, que na verdade podem ser entendidas como símbolo, eu não sei você, Patrícia, quando pensamos em natureza, e é justamente isso que Paulo estava contemplando a natureza, pensamos assim que se pudéssemos ter algo que representasse a natureza, eu penso numa árvore, né? Uma árvore, eu acho que ela, por ser um componente da natureza, mas a gente pode ver que ela foi até utilizada como, após o desenvolvimento da semente, se tornaria essa árvore que consegue. Ao planeta, vamos trazer aqui algumas características da árvore, né? Ao planeta, ela consegue manter o clima em determinadas regiões, sanear a atmosfera por conta justamente da absorção do CO2, que é um elemento para a gente ainda que não
que nos prejudica, vamos dizer assim, e em troca devolve, né, libera oxigênio. Então, é uma espécie é um saneamento planetário que ela pode realizar. Serve de abrigo para a fauna e para outras floras, né? Plantas que se utilizam de outras plantas para poder crescer. E aí, para a criança, ela é também um motivo de brincadeiras e travessuras, e nós somos, de certo modo, crianças espirituais que às vezes estamos aqui brincando e realizando algumas travessuras. Essa árvore também ela dá esse acolhimento aos jovens. Ela pode ser uma promessa de futuro, né? Quando os jovens que estão apaixonados cravam ali, cunham nela as iniciais, e aí não tem como não recordar de Abigail e o próprio Paulo, né? Na época Saulo, que é, eles se prometeram, né? Quando ali estavam pensando no matrimônio, e eles sentavam na área, na propriedade de Zacarias, abaixo de pessegueiros, né, floridos. Então, traz essa paisagem arbórea também para os jovens que pensam no seu futuro. Aos transeuntes, ela é capaz de oferecer proteção e repouso, né? Como uma formação de um oásis. Aqueles que passam por ela podem ter essa proteção momentânea, esse repouso. E aos aprendizes, ela pode se tornar uma oficina. Muitas pessoas gostam de trabalhar embaixo de árvores, né? E aprender também, parar para ler alguma coisa. Então, é um elemento da natureza que acho que traz essa abrangência de possibilidades, falando desse acolhimento, né? Quando um espírito ele se desenvolve, que aí Jesus compara, né? O reino do céu se desenvolveu a tal ponto que ele é capaz de trazer todas essas benesses para o seu derredor. Agora, a árvore também ela reclama de cuidados de um jardineiro, né? Quando ela, principalmente nos momentos iniciais. E o nosso jardineiro divino é Jesus, a própria. Eu acho linda aquela passagem quando Maria Magdala, né, vai ao túmulo e lá diz que ela achava que era o jardineiro, e era o jardineiro das nossas almas, né? Mas ela achava que fosse o jardineiro. Acho tão lindinho aquela passagem, tão lindinha aquela passagem, que ela achou que era o jardineiro e de fato era um jardineiro divino das nossas almas. Então, quando a gente observa esses elementos da natureza, a gente praticamente está se utilizando de uma forma de Emmanuel também observar, que Emmanuel, quando a gente percebe nas obras dele, ele é um exímio observador desses mecanismos, desse dinamismo da natureza, pegando como exemplo alguns elementos dela, para nos extrair algum ensinamento e que a gente com ela tem com eles, esses ensinamentos tem algum aprendizado. E aí, quando falamos da árvore, né, a gente pode notar que a árvore ela esteve presente em alguns momentos do Novo Testamento, e vamos aqui tá falando, né? Em João, capítulo 1, versículo 47, 48, quando Filipe convida Natanael, né, que ele fala que fala a Natanael que o prometido por Moisés teria chegado, que era de Nazaré. Inclusive, tem até que é uma frase que acaba mostrando um pouco do preconceito da época, né? Do pessoal que já era discriminado, o pessoal da Galiléia era discriminado em relação à Judéia, e ali um galileu discriminando um de Nazaré. Quer dizer, Jesus nasceu numa comunidade que era discriminada até pelos próprios galileus, pelo discurso dele, né? Pode vir alguma coisa de bom, né, de Nazaré. Então, Felipe, não, pode, vem ver. E aí, Jesus tem lá, né? Vamos ver aqui como é que está. E aí, quando ele se aproxima, Jesus diz o seguinte a ele: Eis um verdadeiro israelita em quem não há malícia, segundo a tradução de Haroldo Dutra. Natanael lhe diz: De onde me conheces? Em resposta, disse-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, enquanto estavas sob a figueira, eu te vi. Jesus, encarnado, foi capaz de perceber, embaixo de uma figueira, a gente pegando esse elemento árvore, Natanael. O que ele fazia, a gente não sabe, mas foi algo que, por Jesus se referir àquele momento, logo ele associou, não, então você realmente aquele que esperávamos. Jesus até fala: só porque eu falei isso, você agora acredita?
É uma árvore também que seca, né? Existe lá em Mateus 21:19, a figueira que secou, a figueira estéril. Então, o Paulo, antes desse momento que a gente trouxe para análise, ele já tinha esse costume de observar a natureza, pelo que Emmanuel diz aqui, né? Que ele fala: inebriado de indefinível alegria, contemplou as primeiras estrelas que sorriam no céu, reclamado de luz. Então, ele estava observando as estrelas. Então, a gente fala aí de um espírito que tinha essa, essa tensão com a natureza, tinha assumido novas resoluções, estava ali num momento meditativo, num deserto, e esse deserto, cada um passa pelo seu próprio deserto, né? E me parece que, se a gente for se utilizar desse simbolismo, é justamente quando os indivíduos estão no seu deserto, eles silenciam, que meditam, nós somos capazes de perceber a mensagem, os pensamentos de Cristo em tudo que nos circunda, porque ele governa tudo, governa o planeta, percebe as coisas e é capaz de mandar a mensagem não diretamente, né? Tem uma mensagem chamada Oração e Atenção, do Espírito também Emmanuel, na obra Brasil Espírita, né, de 1967. Oraste e pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. A gente ora, a gente pede, aguarda e observa. Observa o quê? O que é que a gente pode estar observando? A natureza, os eventos ao nosso redor. Porque não é desnecessário aguardar, como ele diz aqui, demonstrações espetaculosas. Não, dificilmente vai ter algo espetaculoso, brilhante, que chame a atenção, não. Um espírito dificilmente vai se materializar e dar uma resposta. Mas se a gente estiver atento, observando os sinais, né, a gente pode perceber essa resposta que a gente tanto almeja. E o benfeitor continua: ora e pede. Em seguida, presta atenção. A gente ora, pede, e muitas vezes a gente não presta atenção nos eventos que nos circundam, né? Aí ele diz: agora virá por alguém, ou algo, perdão, algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. E conclui dizendo: em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Lembramos aqui de Pedro conversando com Gesiel, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Como não falar que isso na natureza que nos envolve, nos eventos que nos assinalam a marcha, falando daquilo, dando-nos as respostas, e às vezes não respostas, mas as orientações que a gente ainda não pede, mas se a gente andar orante, vigilante, percebendo esses momentos, a gente pode ter, não claramente, e aí volta a mensagem de Emmanuel, dizendo que parecia que, porque se o indivíduo falar sobre a sua experiência dessas mensagens, contar para outra pessoa, talvez a pessoa fale, não, não é bem assim. Mas é algo muito pessoal, muito imanente, né? Só o indivíduo sabe da resposta, percebe aquilo que está no foro íntimo de sua alma e a resposta é direcionada. Então, alguém vai dizer assim, parece, mas não é. Mas só o indivíduo vai dizer, não. Parecia sim que ele estava falando, o pensamento do Cristo estava ali falando comigo. Excelente, Jobson, excelente. Jobson, queria que você comentasse brevemente, já para a gente encerrar, você que é um pesquisador e leitor voraz de Amélia Rodrigues. Ela faz várias alusões à natureza nas obras, né? E de como Jesus meio que aproveitava dessas circunstâncias, e não é algo assim decorativo. A presença da natureza faz parte do messianato, se integra, né? Queria que você comentasse um pouco sobre o que a Amélia Rodrigues
diria sobre esse trecho? Amélia Rodrigues, assim, Emmanuel tem essa capacidade também de falar sobre as coisas, mas talvez por um outro prisma. A Amélia, ela traz os elementos da natureza, descreveria, ela poderia descrever esse momento, talvez sinalizando com mais profundidade todos os elementos daquele cenário. Ela tem essa capacidade de fazer isso de uma forma belíssima e, e era o que justamente Jesus acaba, de certo modo, concitava os seus discípulos a, como já falamos, né, a observar o simples lírio do campo e dali extrair o que ele pôde concluir que nem Salomão pôde se adornar com tanta beleza. E aí nós pensamos, Salomão, na sua época, né, no período áureo assim do povo hebreu, no tempo de Davi, Salomão, ele foi tido como o sábio, né? Um rei que foi muito sábio em suas respostas, em seus posicionamentos. Tem alguns relatos sobre isso. E a gente fala e a gente percebe que Jesus compara esse indivíduo tão sábio, tão marcante da sua época, a, a singeleza de um lírio, falando dessa conexão entre todos nós e que é possível também a gente extrair essa uma sabedoria, inclusive de elementos tão simples da natureza, porque observar todos esses componentes a gente pode estar observando, a gente pode extrair sim muitas lições. Ok. Ô, Jobson, quero te agradecer mais uma vez, viu? Grande abraço para Tá bom, você. eu que agradeço pelo convite, né? Falar que estou muito feliz por estar aqui. A gente estava falando sobre Jesus, sobre cristianismo primitivo, isso nos felicita demais. Então, e é sempre, como diz a própria Amélia Rodrigues, né? Nunca é sempre oportuno falar sobre Jesus e dadas as circunstâncias que vivemos hoje no planeta, que ela diz que é muito semelhante àquela época, né? Pouca coisa mudou, ela chega a ser até ser bem incisiva. Pouca coisa mudou, mas dada a semelhança e que Jesus chegou e ele é tão oportuno, desse modo ele é falar de Jesus é impostergável. Então, é sempre uma oportunidade preciosa poder falar de Jesus e, no caso, dos seus continuadores, né, dos continuadores da sua mensagem, em especial Paulo e Estevão, que geraram essa obra, essa história, essa epopeia tão linda que a gente estuda, lê, depois estuda, medita, depois relê novamente, e a gente nunca cansa de ler, porque cada vez que nós lemos, a gente percebe mais nuances, porque nós também estamos crescendo e as experiências nos conferem essa capacidade de aprofundar um pouco mais a sonda, né, da nossa percepção acerca dos eventos. Então, eu fico muito grato, Patrícia, muito grato mesmo. Até a próxima. Hum, até a próxima. Fica com Deus.